Oi, gente. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro O Mistério da Profecia, de Mark Finley. Na leitura passada, a gente fez das páginas 7 até 12. Hoje nós vamos dar continuidade da página 13 até a página, deixa eu ver aqui, o início da página 21. Nós vamos começar aqui o subtítulo Decifrando o Enigma e depois tratar daí da leitura dos reinos de ouro, de prata, de bronze, de ferro e o reino dividido. Vamos até ali. Mas antes de iniciar a leitura, gostaria até de agradecer, a minha amiga e consultora da Mary Kay, Crisleide Silva, por acaso, como eu, Silva também, que me presenteou com esse batom líquido aqui, ó, que é esse que eu estou usando agora. Cris, obrigada, querida. Vamos então à leitura. Deus não deixou o significado da profecia para a imaginação humana ou para meras adivinhações. Tenho ouvido pessoas dizendo: veja bem, a profecia bíblica é apenas uma questão de interpretação individual. Uma pessoa diz que significa isso, outra aquilo. Você nunca sabe o que ela realmente significa. Seria difícil dizer isso quanto a essa profecia, pois Daniel a explicou em termos muito claros para o rei Nabucodonosor. Deus não deixou o significado da profecia para a imaginação humana ou meras adivinhações. Analise as palavras de Daniel no capítulo 2, versículo 36. Este é o sonho e também a sua interpretação. Nós daremos ao rei. A quem Daniel se refere quando usa a palavra nós? Nós diremos ao rei? Naturalmente, a Deus e a ele mesmo. Daniel diz: nós daremos a interpretação. E aqui está, no verso 37. Tu, ó rei, rei de reis. Isto quer dizer naturalmente. Tu, Nabucodonosor, e o teu império da Babilônia. Tu és cabeça de ouro. Não precisamos adivinhar o que a cabeça de ouro representa, porque Deus, por intermédio de Daniel, nos diz claramente. O reino de ouro. O ouro era um excelente símbolo para a Babilônia, um luxuoso império com uma capital magnífica, onde havia mais de 200 templos dedicados às divindades pagãs. O templo Abel-Marduk, o rei principal, o deus principal da Babilônia, tinha aproximadamente 100 metros de altura. As paredes desse templo eram recobertas de azulejos azuis esmaltados. Tudo em seu interior era banhado a ouro. Alguém calculou que só no altar havia 18 toneladas de ouro. Percebe por que Deus disse a Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro? Babilônia era uma cidade muito bem fortificada. 2 muros altos a cercavam, cada um com largura suficiente para que 2 carruagens corressem lado a lado. A cidade tinha entre 16
18 quilômetros. Realmente, Babilônia era uma cidade magnífica. A entrada mais importante era o portão de Ishtar. Esse portão foi reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim, e é verdadeiramente maravilhoso. Quando Nabucodonosor voltou à Babilônia, depois de lutar ao lado de seus vitoriosos soldados, ele marchou pelo portão, onde seguiu por uma larga avenida chamada Via da Procissão, onde de cada lado se viam as imagens de dragões e leões com asas de águia. O rio Eufrates passava pelo meio da cidade, fornecendo constante suprimento e água fresca. Babilônia abrigava os famosos jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dispostos em terraços, esses espetaculares jardins eram ornamentados com flores, plantas, arbustos e árvores, trazidos do Oriente Médio. Nas laterais do jardim, os ramos das árvores e as parreiras se debruçavam sobre os muros. O jardim muito bem pode ter sido um presente de Nabucodonosor para sua esposa libanesa. Ela sentia falta das montanhas e dos cedros do Líbano. Por isso, o rei construiu esses jardins suspensos em sua desértica capital como um presente de amor, uma lembrança da terra natal para sua esposa. Em Daniel, capítulo 4, versículo 30, Nabucodonosor exalta a si mesmo. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele era cheio de arrogância e de orgulho. Tinha um superego. Arqueólogos, em suas escavações pela cidade, descobriram milhares de tijolos de barro nos quais se estampavam o seu nome. Parece que o egocêntrico monarca queria que o mundo nunca esquecesse o seu legado. O Reino de Prata. A imagem do sonho de Nabucodonosor tinha a cabeça feita de ouro, representando a Babilônia. A imagem, porém, não era toda de ouro. A cabeça dourada era seguida do peito e dos braços de prata, para total espanto do rei. Daniel explicou que a Babilônia seria destruída e outra nação se levantaria para dominar o mundo, a nação dos medos e persas. Os medos e persas conquistaram a Babilônia em 539 a.C., mantendo sua supremacia até 331 a.C. Assim, o peito e os braços de prata representavam a Média Pérsia. Como foi que Babilônia caiu ante a Média Pérsia? O 5º capítulo do livro de Daniel registra o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, que ofereceu uma grande festa como tributo aos deuses da Babilônia. O vinho escoava, a música tocava. Os homens babilônios, vestidos de maneira imoral,
dançavam com as mulheres babilônias, finamente vestidas, perfumadas e sedutoras. No meio da festa, enquanto dançavam, entorpecidos pelo vinho e celebrando a supremacia dos deuses babilônicos e cometendo atos de licenciosidade e imoralidade, Deus disse: Babilônia, já basta. Naquela noite, uma misteriosa mão escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, Babilônia caiu, exatamente como previu a profecia de Daniel. Quem foi o general persa que comandou os exércitos contra a Babilônia? Deus apontou Ciro, o general persa que atacaria a Babilônia, antes mesmo que ele nascesse. Essa profecia está registrada em Isaías, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Ciro era o ungido de Deus, escolhido para atacar e derrotar Babilônia. O livro de Isaías foi escrito por volta de 680 a.C. O ataque da Babilônia viria em 539 a.C., cerca de 140 anos antes. Deus revelara o nome do homem que conquistaria a Babilônia. A profecia diz que Deus deixaria reis despidos de suas armaduras e que ele abriria as portas diante de Ciro. Essas portas não se fechariam. Será que a história confirma a precisão dessa profecia? Lembre-se de que o rio Eufrates passava no meio do centro da Babilônia. Muros internos que corriam paralelos ao rio protegiam a cidade. Mas os persas escavaram inúmeros canais, rios acima, fazendo com que suas águas fossem escoadas pela planície. Com isso, as águas baixariam e Ciro marchou com suas tropas pelos leitos do rio, abaixo dos muros. Por estarem tão absortos com sua festa etílica, os babilônios deixaram as comportas do rio abertas e desguarnecidas. E em uma noite, Babilônia caiu. O cilindro de Ciro é um antigo registro inscrito em argila encontrado nas ruínas da Babilônia. Ele confirma que Ciro era o governador persa que atacou a Babilônia, exatamente como o profeta Isaías havia previsto 140 anos antes. É um registro extraordinário, proveniente do próprio território da Babilônia, que testifica
o cumprimento da profecia bíblica. O reino de bronze. Daniel, capítulo 2, versículo 39. Depois dos medos e persas, um terceiro reino de bronze dominaria as nações. Depois da Babilônia, a cabeça de ouro, viria a Média Pérsia, o peito e os braços de prata. A seguir, viria a Grécia, simbolizada pelas coxas de bronze, porque Deus escolheu o bronze para representar a Grécia. Pode ser que os exércitos gregos frequentemente usavam capacetes e armaduras de bronze. O bronze era um símbolo adequado para a Grécia, assim como o ouro era o símbolo adequado para a Babilônia. O general greco-macedônio Alexandre o Grande derrotou os medos e persas em 331 a.C. Alexandre queria unir o mundo por meio da cultura, da língua e da filosofia gregas. Brilhante estrategista militar, implacável, guerreiro e lutador indomável, o próprio Alexandre muitas vezes liderava seus soldados no meio das batalhas. Quando ele tinha 30 anos de idade, o Império Grego era um poder mundial e dominante. Nação após nação caiu diante de seus ataques. Um historiador que declara Alexandre lamentava não haver mais mundos para conquistar. A história estava seguindo a profecia como num diagrama. Alexandre planejou reconstruir a torre do templo da Babilônia. Ele queria fazer a Babilônia a capital de uma província. Por pouco tempo, milhares de soldados trabalharam limpando os entulhos. Subitamente, Alexandre morreu. Possivelmente debilitado pela malária, vencido pelo álcool, e o próprio projeto foi abandonado. Isso também foi um cumprimento profético. Deus disse que a Babilônia seria destruída e nunca mais seria reconstruída. Em Jeremias, capítulo 51, versículo 37, está escrito: Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objetos de espanto e assobio, e não haverá nela quem habite. Mais uma vez, a história confirmava a verdade da profecia bíblica. O reino de ferro. O que descobrimos até agora sobre a antiga profecia de Daniel? Cada aspecto da profecia foi cumprido com precisão. A Babilônia, Média Pérsia e a Grécia governaram sucessivamente. Em seguida, um quarto império se levantaria, simbolizado pelas pernas de ferro. Roma governou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. A Bíblia predisse que o quarto reino seria forte como o ferro. Seu exército dominou a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. Os romanos uniram o seu império com um sistema de estradas, o culto aos seus deuses, sua cultura e um exército forte e implacável.
eram imediatamente o que suprimia qualquer oposição. Roma governava com punho de ferro. No famoso livro Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon, há escrito: as imagens de ouro, prata e bronze que poderiam servir para representar as nações e seus reis foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro em Roma. Não é impressionante que o historiador use as mesmas palavras da Bíblia para descrever as pernas de ferro? Hoje nós ficamos por aqui. Agradeço a quem está acompanhando a leitura, saboreando esse texto belíssimo, e aproveite. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para continuarmos juntos a leitura desta obra tão maravilhosa. Beijo para vocês e até a próxima.